Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre a cultura da roseira. Inicialmente nós vimos a parte relacionada ao clima, né, o tipo de solo, as condições edafoclimáticas relacionadas às variedades e como que tudo isso correlaciona, ou seja, a qualidade final da flor relacionada a esses ambientes, a escolha do ambiente, o custo de investimento e a possibilidade de valer a pena ou não, né? E uma escolha de tecnologia que a gente utiliza. Hoje a gente vai dando continuidade à aula, a gente vai voltar à questão da tecnologia, níveis de tecnologia, só que relacionado aí à parte de produção de muda. A produção de muda também tem uma variação muito grande dentro da escolha, né, do tipo de muda, como vai produzir, e dentro dos níveis tecnológicos. E principalmente por uma questão cultural, esses níveis de tecnologia na produção de muda, ela fica travada durante um período, né, ou uma geração de pessoas. Lembrando também que vocês terão no final da aula, como a avaliação, um diagnóstico, né, ou uma sabatina dessa aula aqui. E vocês terão que enviar essa sabatina individualmente, né, para o Google Class, tá? Então vamos iniciar a nossa aula. Depois a gente vê a questão, vou até passar, o pessoal fala, você podia ter passado a sabatina no início, que a gente já vou fazer isso, para mim não tem problema nenhum, né? O que vocês irão fazer é exatamente dentro daquele projeto, aquela proposta que vocês imaginaram na primeira aula, vocês vão pensar hoje qual o sistema de produção de muda vocês vão utilizar, argumentando quais são esses sistemas de produção de muda e o porquê que você usa um ou não usa o outro. Então, exatamente essa correlação com o nível tecnológico, né, e a produção de muda e a escolha que vocês vão fazer. Não, vocês não vão ficar preso que eu escolhi o sistema de propagação por estar aqui e aí pronto. Não, vocês vão argumentar quais o sistema e o porquê você vai escolher um sistema ou outro, né? Então vamos lá, nossa aula, vamos direto. Então a nossa aula hoje vai ser de propagação de plantas, quais são os sistemas, né, de propagação que existem, né? E a gente vai caminhar nessa aula de acordo com o nível tecnológico. Então a gente começa aqui aquele sistema de produção de muda tradicional que ocorre hoje praticamente em Barbacena, naquela região toda que já foi a principal região produtora de rosas do Brasil. Inclusive foi a região onde nós tivemos a Brasil Flower, que foi uma das maiores empresas brasileiras, né, de produção de rosas, não para o Brasil, mas produção de rosas visando o mercado internacional. Então ela veio para o Brasil, era uma empresa alemã, que chamava Brasil Flower, e foi para Barbacena. Elas chegaram a ter 60 hectares de estufa de alta tecnologia, só que eles tiveram algumas concessões de 10 anos sem pagar imposto no Brasil e tudo. E como a produção era bastante intensa, eles acabaram brasileirando, né, no sentido pejorativo da palavra, porque eles vieram, ficaram 10 anos, renovaram para mais 10 anos essa concessão, só que não pagaram direitos trabalhistas desse pessoal que trabalhava e acabava essa dívida nesse período de 15, 20 anos, eles acabaram sendo lucrativo para eles, né, fechar a empresa e ir para outra região do globo
e dá o cano a todo mundo. Infelizmente, isso aconteceu. Algumas gravações aqui foram dessa região. Então, aqui nós temos um pessoal fazendo muda, né, de rosa. Isso aqui são pequenos produtores da região que utiliza como substrato aqui uma terra mais arenosa. Na verdade, acaba fazendo apenas uma correção com calcário e adubo, nem colocando muito material orgânico nessa produção de muda, visto que se colocar muito material orgânico, às vezes apodrece, tem problema de apodrecimento por causa dos micro-organismos, um excesso de água e muito micro-organismo. Na fase inicial, essa estaca pode apodrecer mais fácil. Então, utiliza um sistema bastante, vamos dizer assim, simples, né? Terra corrigida, enchendo a sacola de, aqui no caso de 1 litro, né, de terra, que é o tradicional. Esse aqui são produtores de muda que fazem para vender para outros pequenos produtores, ou aqui é um produtor que está fazendo para ele mesmo, está fazendo algumas estufas aqui, ou está substituindo essas mudas ou essas plantas que ele tem aqui. Então ele faz muda praticamente todos os anos, uma pequena quantidade, ou para vender ou para repor a sua produção. Então, praticamente enche a sacola e coloca estacas, né, do porta-enxerto diretamente aqui nessa sacola, enfiando. Então, eles colocam, tem um chuchozinho, né, fura aqui, terra praticamente só com uma baixa umidade, porque senão compacta aqui, é um solo mais arenoso que eles têm, e vai enfiando aqui. E às vezes deixa no próprio solo, do jeito aqui, sem cobertura, sem estufa, sem nada. Mas é irrigado com um regador 2, 3 vezes ao dia. E funciona, isso consegue. É claro que tem um número de perdas, né, bastante grande, principalmente porque não tem nada automatizado. Então, acaba tendo perda. Então, às vezes, ele tem uma mangueira ou regador que vai jogando com a mão mesmo, acaba tendo uma desuniformidade de irrigação. Mas, na verdade, como a mão de obra dele está aproveitando aqueles intervalos, ele considera que essa muda tem custo zero, que na verdade, se você for colocar a mão de obra que gasta aqui, é muito grande para preparar a terra, encher sacola, e depois acaba que ele às vezes usa solo que tem semente, ele tem que fazer a limpeza ou retirada de ervas daninhas periodicamente isso aqui. Então é um trabalho bem grande, mas dentro do tipo de manejo que é feito na propriedade, ele considera que está aproveitando o tempo e é custo zero esse tempo que ele está aproveitando dos funcionários ou dele mesmo. Se for uma produção familiar, então ele considera que é custo zero, que na verdade ele poderia estar trabalhando para alguém ou fazendo alguma outra coisa. Mas o custo real dessa muda aqui, ele acaba ficando aí mais de R$1,50, R$2, se colocar a mão de obra que ele tem ali. Mas veja, se eu estou utilizando uma estaca um pouco madura para fazer enraizamento, a gente já sabe que uma estaca um pouco mais madura, que esteja em dormência, ela demora para brotar e demora um pouco mais para enraizar. Então, ou seja, uma estaca dessa aqui, para começar a enraizar, ela leva no mínimo 35 dias. E começar, se ela já estiver brotando, ela morre, dentro daquilo que a gente já viu em propagação. Então, ele tem uma quantidade de perda muito grande, exatamente por não estar escolhendo, às vezes, o material mais adequado, ou brotar antes da hora e ela morrer. Como porta-enxerto, né, o mais utilizado é chamada aí rosa multiflora ou paulista, cavalo paulista, na região ele chama de paulistinha. Então, o porta-enxerto
é mais comum no Brasil. Mas nós temos vários outros porta-enxerto, como multiflora japonesa, multiflora loa, e vários outros aqui, né? E alguns híbridos também. A nível de Brasil, a gente não tem trabalho de pesquisa selecionando qual o melhor porta-enxerto. No entanto, por isso que se fica até hoje em cima desse rosa multiflora, que é um porta-enxerto bastante rústico, né? Veja que a gente consegue fazer o enraizamento dele até a céu aberto, né? Então, como vem dando certo, dificilmente, e nós não temos instituições voltadas ainda para pesquisa em grande escala ou vários pesquisadores trabalhando. Nós temos em Viçosa um grupo, né, que trabalhou, mas não chega a esse nível de fazer melhoramento de porta-enxerto. Ou seja, a pesquisa relacionada à parte de floricultura ela é bastante rudimentar, né? O que a gente usa, na verdade, é aquilo que outros países às vezes estão usando. Então, nós temos aqui o Inermes, que é um porta-enxerto que eu tentei até, na verdade, conseguir obter lá da Brasil Flower, né? Que eles utilizavam. É um porta-enxerto que vinha diretamente da Alemanha. Ele era produzido as plantas em cultura de tecido, chegava a planta miniatura aqui, e ela já enraizada, e ela era plantada já diretamente no solo e fazia já a enxertia ali. Com certeza era um porta-enxerto bem melhor do que a rosa multiflora, para aquelas condições que davam um desenvolvimento um pouco maior. No entanto, ela não tem capacidade de enraizar o galho como a multiflora. Então, dada essa característica, precisaria ir para um laboratório de cultura de tecido, fazer a multiplicação, né, e depois ir para o campo. Mas isso refletia no tempo de formação da muda, que ele era muito mais vigoroso que o paulista, né, em termos de velocidade de crescimento, vigor da planta. Mas como era patenteado, eles não permitiam que a gente tirasse material de lá para estar trabalhando. Na verdade, sobraram alguns desses materiais, lá em Viçosa a gente conseguiu ter desse material, mas como a gente precisaria levar para o laboratório, acaba não tendo uma pesquisa contínua, então acaba voltando para o porta-enxerto rosa multiflora. Esses outros porta-enxertos são mais específicos para regiões que têm problema com nematóide, então nós já temos alguns mais voltados para essas regiões com nematóide. Então lá fora eles são mais utilizados. No sul do Brasil também, em alguns locais que tinha produção, era utilizada o loa, por exemplo. Mas o que na verdade nós estamos com, vamos dizer assim, há mais de 40 anos que se sabe usa a rosa multiflora em termos da floricultura brasileira, como porta-enxerto. Qual a característica que precisa ter? Precisa ter uma boa capacidade de enraizamento, que é o que nós encontramos no rosa multiflora, forma um bom sistema radicular, bastante adaptado às nossas condições de solo. Nós temos, vamos dizer assim, duas variedades, né, do rosa multiflora adaptado às condições de solo brasileiro, que nós vamos ver daqui a pouco. Resistência à seca, variação de temperatura, porque nós estamos numa condição mais de clima mais tropical, podemos ter condições ou épocas, né, onde a temperatura são bastante elevada, ele tem que suportar isso, e alguns períodos de frio onde que ele não entra em dormência. Ou seja, tem que ser uma planta perene durante o ano inteiro. Tá? Resistente a nematóide em alguns casos, né? Boa adaptação a diferentes tipos de solo. Durante a fase de crescimento, tem que soltar a casca fácil para facilitar a enxertia ali, né? Nós vamos ver como que são feitos. Porque nós vamos ver que esses porta-enxerto, esse sistema que é utilizado para aqui para enxertia é borbulia
subcasca, idêntico ao que é utilizado para cedros. Nós vamos ver que já vai mudar um pouquinho mais, tá? E tem que ser compatível. Se não for compatível, né? Mas esses que nós utilizamos, a rosa multiflora, praticamente são compatíveis com todas as variedades, né, utilizadas hoje, inclusive os híbridos. Então, satisfaz bastante aí a nossa necessidade. Então, por isso, talvez não trabalhou tanto aí com o melhoramento. Mas a gente foi em outros países, tem vários outros porta-enxerto. Essa rosa multiflora que é mais utilizada, então, chamada cavalinho paulista, nós temos, então, ela com espinho e sem espinho. Essas duas variações, ela tem uma variação também quanto às suas características. Então, essa com espinho tem dado mais certo para solos mais argilosos, né? Solos mais pesados e também as temperaturas mais elevadas. Então, acaba que a nossa região e também a região lá de Fortaleza tem utilizado esse porta-enxerto com espinho. No entanto, aqui nós temos os porta-enxerto que é praticamente visualizando a mesma coisa em termos de folha, desenvolvimento, mas sem espinho. Então, a preferência seria trabalhar nele sem espinho, né? No entanto, como nós temos regiões com esse tipo de características, sem espinho, às vezes não daria tão certo. Mas mesmo assim, alguns produtores querem trabalhar com ele sem espinho, que é mais fácil trabalhar, você não toma, na verdade, espetada aí por esses acúlios. Na verdade, eu até coloquei aqui com espinho, mas na verdade não são espinhos, são acúlios, né? A diferença, não sei se vocês estão lembrados, o espinho ele vem do caule. E os acúlios, na verdade, ele está só na casca, você consegue arrancá-lo facilmente. Então, no caso da roseira, eles são, na verdade, acúlios, não são espinhos, né? Então, ele está somente na casca. Então, nessas regiões mais frias, né, que não tem temperatura muito elevada durante o ano, então você pode usar em solos mais arenosos. Então, esse sem espinho seria o preferido, principalmente pela facilidade de estar trabalhando que não tem esses acúlios. Mas para as nossas regiões, praticamente, só em Barbacena, que é os locais mais altos, dá para trabalhar com esses porta-enxerto aqui, que é os lugares bem altos mesmo, que acaba a temperatura sendo bem mais fresca. Sul de Minas tem algumas regiões da Andrada também, que dá para usar esse porta-enxerto. Aqui nós temos um outro tipo de produção ou manejo, né, um pouquinho diferenciado daquele da sacola. Eu diria que já seria um avanço da sacolinha em dois sentidos. Aqui é uma área onde já vai ser a produção final de rosa. Então o produtor provavelmente vai estar construindo uma estufa nessa área e ele já planta aqui num espaçamento parecido com o espaçamento final. No entanto, ele vai utilizar essa área aqui, ele faz o plantio aqui com os porta-enxerto a cada 5 centímetros um do outro. E aqui num espaçamento, né, de 30 a 40 centímetros entre ruas. Tá? Então a ideia aqui vai ser uma área, um viveiro de produção de muda, onde ele já faz aração, né, e faz o plantio, o porta-enxerto a céu aberto, uma área já no plantio final. O que ele vai fazer? Ele vai formar a muda aqui e vai arrancar essas 3, 4 mudas aqui, vai ficar num espaçamento, né, final depois, que vai ser de 30 por 40 entre plantas, né, ou 30 por 30, dependendo do manejo que o produtor vai estar usando, né? Nesse caso aqui é um produtor que usa um espaçamento de 30 por 25, até um espaçamento menor ainda. Então nós vamos ver isso aí depois, que é manejo, tipo,
os vários espaçamentos mais na frente. Por enquanto não vamos pensar em espaçamento, mas só dado essa característica local que eu pude filmar. Então, a pleno sol é feito aqui o plantio do porta-enxerto. Quando esse porta-enxerto brotar, tiver com uma brotação aí em cerca aí de 30 centímetros, é que vai ser feito a enxertia aqui a campo. Então, a pessoa tem que agachar aqui o enxertador e vir enxertar todas as plantas a céu aberto. Então, veja bem, ele faz aqui durante o dia aí 3, 4 irrigações, aqui uma aspersão. Veja que esse tipo de aspersão às vezes encharca muito, mas aqui é um tipo de solo bastante arenoso, então ele irriga, mas não dá encharcamento, mas seca um pouquinho rápido. Então, outro tipo de manejo ou de viveiro de produção de muda. Ou seja, aqui eu tenho uma área, vamos supor, de 500 metros quadrados, ele arrancando a muda depois finalmente aqui, ele consegue fazer uma área, um plantio, né, de uma área aí de 2.000, 3.000 metros quadrados com essa produção. E aquela muda que permanece aqui, ela não vai ser arrancada e ela tem um encurtamento do ciclo para essa região, para esse local aqui. Ela já permanece no local, no espaçamento adequado, né? Então, durante um prazo mais curto, vai ser feito a enxertia. Já que nós falamos, aqui nós temos quanto tempo ela fica aqui. Para ela adquirir o tamanho aqui, ela vai ficar no mínimo aqui no campo 3 a 4 meses. Para que tiver 3 a 4 meses, é feita a enxertia, borbulia subcasca. Na própria estaca, não é no broto. A gente vai estar fazendo, então, porque é na própria estaca que faz essa enxertia. Aí depois que fizer a enxertia, que ocorreu o pegamento, é feito o corte total da muda, do broto aqui, para brotar somente o porta-enxerto. Acho que eu não tenho esse slide para estar mostrando para vocês aqui, não sei se mais na frente que eu vou ter só o outro método, mas na verdade o que eu estou querendo dizer? Que aqui fica 3 meses a 4 meses, vamos por 4 meses, um tempo final, né? Depois da enxertia, ela fica mais 4 meses. Ou seja, essa muda fica aqui nesse local, no mínimo 8 meses para estar pronta. Em alguns casos, ele corta a irrigação, ela entra em dormência, cai toda a folha, tá? E é para fazer o arranquio, porque a muda estando em dormência, ela não sente, né? Você pode arrancar, inclusive, pode levar ela inclusive para a geladeira em raiz nua, no caso da roseira, se armazenar essa muda numa câmara fria por até 1 ano, 2 anos, sem problema nenhum, tá? Assim como é feito também para maçã, todas as plantas de clima temperado ou frio têm essa característica, que ela entra em dormência. Então nós temos muda de uva, que é feita assim, muda de maçã, de pêssego, corta a irrigação, ele entra em dormência, faz o arranquio raiz nua, né, e conserva ela na geladeira, na câmara fria, envolvida com um jornal, né, com uma certa umidade. Quando eu quero recuperar essa muda, eu faço o plantio, né, levo ela para um local mais frio, faço o plantio, vou irrigando periodicamente na sombra para ela reativar o metabolismo, né? E depois, na hora que ela brotar, eu levo para o campo. Aqui é um tipo de muda produzido nesse sistema aqui, onde foi feito o corte, né, da irrigação para ela entrar em dormência. Então ela corta, aqui no caso, foi arrancada até com um pouco de substrato. Esse tipo de muda aqui é uma muda que praticamente pela grossura de anta, que foi a enxertia que foi feito o corte, ela já brotou e depois deixou ela entrar em dormência, fez um corte e fez o arranquio. Uma muda dessa aqui, no Brasil em larga escala, ela é produzida na Roselândia.
Uma muda dessa aqui, ela é feita mais para as plantas de jardinagem. Então, uma muda dessa, ela custa 30, 40 reais. Ela é vendida, se você quiser comprar, eles encaminham nesse formato aqui para vocês. Tá? Então, uma muda cara, é uma muda que tem mais de um ano. Então, ela, imagina irrigando, fazendo limpeza de erva daninha, né? É trabalhosa até você ter uma muda desse porte. Esse aqui são outras mudas também, numa escala maior, né, deles lá. Então, essa muda aqui, hoje, se você pedir, ela vem desse jeito, vem pelo correio. Então, uma muda dessa não vai ficar menos de 40 reais o preço dela, mais o frete, você vai pagar 60, 80 reais cada muda dessa para jardinagem. Tá? Então, ela vem dormente, cortada aqui, aí você planta, ela brota já no local definitivo. Veja aqui que era o porta-enxerto, onde foi feito a enxertia. Então, toda a produção do pequeno produtor nessa região lá de Barbacena ainda usa esse sistema aqui que gasta um ano para fazer uma muda. Então, imagine agora você fazer um plantio onde você vai plantar aí em 1 hectare, vamos supor aí 30 mil mudas, 40 mil mudas. Então, uma muda dessa, o custo para você mesmo, no mínimo vai ficar R$2, se você for produzir R$2, R$3. Então, se você não der valor à sua mão de obra, falar, não custou nada, de graça, né? Então, o pequeno produtor, ele acaba fazendo o plantio dele com esse sistema aqui, né? Então, ele vende a mão de obra dele, ou usa o tempo livre para fazer muda e iniciar o cultivo ou o plantio de rosa. Então, praticamente, se você não tem dinheiro, você vende sua mão de obra, você faz e inicia seu plantio com essa muda. Qual a vantagem disso aqui? Praticamente uma muda dessa aqui, ela não se perde. Você já leva uma muda, né, nesse ponto aqui, faz um roseiral, onde todas as mudas já vai iniciar a produção dentro da estufa com um período mais curto. Eu vou estar passando depois como que a gente faz a formação da muda. Vai ser uma aula específica só sobre condução e poda de roseira. Então, essa é uma muda tradicional, né, que é usada para pequenos produtores ou médios produtores na região de Barbacena, que são o pessoal mais tradicional. Na região do sul de Minas, alguns pequenos produtores podem vir a usar isso aqui também, esse sistema. Então, num outro sistema agora de produção de muda, né, nós temos o enraizamento de estacas herbáceas. Nesse caso aqui, que começou a ser usado em Atibaia pelos japoneses, a primeira vez que nós fomos lá, falou, isso não vai dar certo. Por quê? Você vai usar uma planta, um porta-enxerto de uma espécie, né, melhorada na Europa, que nós não temos melhoramento de roseiras no Brasil, na Europa, em algum daqueles centros de melhoramento, e você vai estar enraizando ela e levando para um solo que tem características muito diferentes dos solos europeus, né? No entanto, alguns produtores iniciaram a produção de muda por estaquia. Por quê? Muito mais barato. Então ele compra lá um maço de rosa, né? Corta as estacas, né? Coloca na casca de arroz e dentro de 30 e poucos dias, 40 dias, a muda está pronta e já está indo para o campo. Tá? Então, eu saindo de um ano já para 2 meses, 3 meses, já está levando no campo. Então, isso aqui leva para a casca de arroz carbonizada, é feito um tratamento com hormônio, eu tenho que levar para um local que tem, assim como a área, uma estufa climatizada, que tem que manter uma película de água aqui muito fina, sem encharcamento, que senão apodrece, com temperatura em torno de 24, 25 graus constante, tá? Sem aquecer muito, então para que ela consiga enraizar. Sem essa estufa climatizada,
né, mantendo essa temperatura com umidade constante acima de 80% e abaixo de 95%, você não consegue fazer o enraizamento. Aqui temos uma estufa de produção de mudas, né, onde usa o próprio chão para colocar as bandejas, né? Esse aqui é um grande produtor de muda, onde ele produz acho que 3 milhões de mudas de roseira, né, com aquele sistema de enraizamento. E tem também sistema de enxertia aqui que nós vamos ver. Tá? Então, nesse caso aqui, não tem enxertia. Tá? Então, eu consigo enraizar a muda barata. Então, nesse caso, eu passo de uma muda que custaria R$2 para uma muda que vai custar aqui alguns centavos. Aí, em torno de 30, 40 centavos, um custo de produção no máximo de uma muda dessa aqui. É claro que você tem que ter o material, né, plantas matrizes. Esse aqui é um produtor aqui do lado, ele mantém as plantas matrizes, onde ele corta as estacas e vão fazendo a muda. Então ele não tem produção de rosa, ele tem produção de matrizes só para fazer corte e fazer produção de muda. Então ele tem muda o ano inteiro em uma grande quantidade. Se ele tiver que comprar rosas do produtor, normalmente ele não corta no ponto ideal. Então ele mantém um matrizeiro aqui só para estar produzindo as mudas. Mas a muda é bem barata, tá? Então aqui nós temos uma muda já enraizada, uma muda aí em torno de uns 35 dias. Nesse ponto aqui, normalmente esse produto, que é uma estaca da própria roseira, da haste, né, que seria comercializada, se eu tiver uma área, a durabilidade desse material no campo, ela ficaria um pouquinho, porque essa raiz não é tão vigorosa, ela só vai desenvolver naquela parte do solo onde tem correção. E nosso solo, por exemplo, numa lavoura de soja, a gente faz correção de 20 centímetros. Ou seja, se eu for produzir rosa com esse sistema aqui, eu tenho que corrigir o solo pelo menos 40 centímetros para essa raiz que não se adapta a um solo de pH baixo, né, onde não é corrigido. Então, no perfil do solo, né, eu teria que fazer uma correção, um preparo de solo no mínimo 50 centímetros de profundidade. É claro que uma planta produzida com esse sistema não vai durar muito tempo, porque a raiz vai se aglomerando muito e essa é uma planta perene. Então, quando se trabalhava com esse tipo de muda por estaquia, a maior parte dos agrônomos ou pessoas dizem, não funciona. Normalmente o produtor que começa a fazer, não, eu vou fazer, quero fazer e pronto, né? Então ele começou a fazer e dá certo, depois a gente vai estudar aquele procedimento. É o que tem acontecido com todas as tecnologias e nós vamos ver como que faz isso aqui dar certo ou não. Neste caso aqui, a ideia do produtor que essa muda realmente não iria durar mais do que 6, 7 anos, mas a ideia do produtor que de cada 7 anos ele vem arrancar e refazer uma variedade nova que foi andada, que foi melhorada e ele pode iniciar o plantio dela. E isso aconteceu e deu certo. Ele tem plantas lá onde o perfil do solo ele já corrigiu até mais de 40, em torno de 40, 50, 60 centímetros, em alguns casos lá, que foi feita correção com subsolador antes de plantio, e vem mantendo a viabilidade do plantio dele, tranquilo. Então, sem problema, mas com esse cuidado. Se fosse um produtor que não tivesse esse cuidado com o perfil, né, provavelmente não teria dado certo. Ou seja, eu consigo fazer. No entanto, essa planta não tem a mesma rusticidade de uma planta enxertada. E se tiver um problema de nematóide, alguma doença de solo, ela é muito mais suscetível. Então tem que ter alguns cuidados maiores com esse tipo de plantio.
Então, nós temos produtores que utilizam esse tipo de muda por estaquia, que é barata, né, e que dá certo. Com alguns riscos, então, de vir uma doença, né, e dizimar todo o plantio dele, e ele tem um prejuízo muito grande. Então, vai depender de como ele faz esse controle, né, da área de produção ali. Mas já foi uma evolução, com 3 meses eu tenho uma muda pronta. Então, esse aqui já é uma muda. Normalmente, desse jeito aqui, esse produtor não leva ainda uma muda já com um broto, né, enraizada. Ele às vezes prefere levar para uma sacola, esperar mais um mês para depois plantar no local definitivo. Mas poderia já levar para campo direto, caso ele tenha um controle da irrigação a campo bem feita, já tenha uma estufa. Se for plantar a céu aberto, essa muda aqui ela não resistiria, dada a sua característica, né, de ser a própria variedade e não ter essa adaptação ou esse vigor de raiz que tem os porta-enxerto. Então ele transplanta isso aqui para uma sacola, deixa ela crescer aqui até dar o primeiro botão floral, aí ela endurece a raiz, que já tem uma quantidade de raiz. Ou seja, isso aqui, esse ponto aqui, seria em torno de 35 dias. Né? Ele transplanta para a sacola, permanece mais uns 30, né, ou um mês, né, um mês e meio. O ideal seria 2 meses na sacola, né, para dar um mês de enraizamento, mais 2 meses aqui, 3 meses e leva para o campo. Ele garante que não vai ter perdas de pegamento, que a muda já está bastante rústica, vamos dizer assim. Então, é um tipo de manejo. Esse aqui é aquele produtor que está trabalhando com a rosa multiflora. Esse aqui ele já fez o plantio, um espaçamento, vocês estão vendo aqui, de 3 fileiras. Isso aqui é a rosa multiflora, que foi feito no solo, está com aquela aspersão. Então, tudo a céu aberto. Então, ele faz o plantio a céu aberto do porta-enxerto, faz a enxertia. Aqui ó, já foi feita a enxertia, veja a coloração diferente. E aqui já é a rosa que vai ser produzida. Veja, aqui nós temos o plantio do porta-enxerto, que levou aí 3 meses para estar, 2, 3 meses para estar no ponto de enxertar. Enxerta leva mais 3 meses. E enquanto isso ele não tem dinheiro para estar construindo a estufa, nós vimos que a maior parte do custo realmente é a estufa, que nós temos um custo, né, bastante elevado. Então, até esse ponto aqui, até ele vai conduzir na roseira até o ponto de iniciar ele ter arrecadação. Né? Quando aqui ainda está um pouquinho atrasado, é só mostrando que está na fase de enxertia, está em condição, ele vai conduzir ela até no ponto, para depois ele investir, fazer um financiamento, que está todo formado a sua produção. Então ele faz um financiamento, faz as estufas, mas já tem condições de começar a pagar o financiamento num prazo mais curto. Então aí são estratégias de manejo, porque aqui ou seja, até ele chegar no ponto de começar a colher, ele gastaria quase que aí uns 8 meses, 1 ano, dependendo do manejo. Então ele teria que ficar 1 ano de risco, né? Que poderia não dar certo, não ter feito a muda, não estar algum problema. Então ele primeiro forma, né, a muda, a planta, conduz ela, depois ele faz um investimento maior. Tá? Nós vamos, isso aqui são níveis de investimento. É claro que isso aqui não é uma empresa de grande porte, são pequenos produtores, né, que não tem um capital de giro muito grande, que trabalha com isso aqui, né, com esse tipo de manejo. Tá? Então ele minimizando riscos de um capital que às vezes ele não tem também. Aqui agora terceiro tipo de produção de muda é a produção de muda que nós chamamos de enxertia de mesa. Então a enxertia de mesa
ele trabalha também, nesse caso aqui, aqui nós temos a rosa multiflora com espinho, tá? Esse sistema começou, na verdade, para a região de Fortaleza, uma adaptação. Na verdade, foram uma tecnologia basicamente europeia, né? Eu até participei desse momento, foi que eu terminei meu doutorado, vim para o Brasil e o pessoal de Olambra queria ir para aquela região produzir, que eram os réias e os outros holandeses queriam para Fortaleza produzir no sistema hidropônico. A minha tese, eu trabalhei até com hidroponia e a gente foi exatamente para aquela região, ajudando o pessoal que estava com esse interesse e algum conhecimento que a gente tinha, a gente trabalhou nesse processo ajudando. Por isso que a gente vai ter alguns slides dessa implantação. Estão usando aqui a rosa multiflora com aculha, né? A gente chama com espinho, mas é aculha na verdade. Mas o que o produtor chama rosa multiflora com espinho, tá? Mas esse aqui solta com facilidade. Esse material então é muito rústico, é fácil de enraizamento, só que é um material mais verde, no caso, menos maduro. Então, aquele material que é utilizado pelo pessoal a céu aberto já é um material que já está produzindo casca aqui com suber. Esse aqui é um material bem verde ainda, mas que já esteja com o diâmetro aí de um lápis. Então, são cortadas essas estacas, né, com cerca aí de 7 centímetros do porta-enxerto. Aqui é utilizado veda rosca, né, um sistema. Até a primeira vez que sempre que você pegar algum livro, fala que a gente, para fazer a enxertia, não pode usar um material que não seja incolor. E na verdade aqui o pessoal usa a veda rosca e funciona perfeitamente, né? Então é bastante prático e dá certo. Achei até mais fácil do que usar o plástico como a gente usa na área de citricultura e outras plantas. Então vem alguém cortando, né? Tira aqui na verdade o aculho para ficar mais fácil o manejo. Aqui mais um corte, estirando. Depois que retirou, de que é feito o corte, é feito aqui na parte é feito um corte em bisel nessa parte, tá? E também é feito um corte desse jeito, só machucando ela para facilitar o enraizamento, tá? Nesse caso, depois nós vamos ver aqui, mas ele está começando a fazer um corte em bisel, que seria esse corte aqui, então no porta-enxerto. Assim como é feito também, esse aqui era o porta-enxerto, esse aqui já é o enxerto, daquela variedade, né, que nos interessa. Então é cortado aqui agora deixando, que o foco não ficou muito bom, mas tira também em torno de 7 centímetros, deixando uma folha, né, para fazer a enxertia. A partir daqui, então, tá o porta-enxerto. O enxerto é só colocar encaixando no outro e colocando a fita, né, a veda rosca ali, apertando, tá? Então, isso aqui que seria o que nós chamamos de enxerto de mesa, né? Então, agora veja bem, nós temos aqui, veja que está até usando uma luva, num material material tudo limpo, né? De certa forma que esse material foi até lavado, passa com uma água, rapidamente uma água, um pouquinho de ozônio, ou água sanitária, mas a menos de 0,5%, só enxaguando, né? Porque mais do que isso seria tóxico para a planta. Faça isso antes de fazer o corte, é claro. Faça a enxertia, levado então para enraizar depois de feito a enxertia. Então aqui as mudas prontas, todas enxertadas, tá? Então nesse caso, ó, sem enraizar. Agora aqui é feito, veja aqui o corte, faça um corte
um machucadozinho do lado. Isso aqui não tem trabalho, nós fizemos até alguns trabalhos de pesquisa, seria trabalho de pesquisa nosso, para a gente provar se realmente esse corte ajuda ou não. Ou seja, o produtor, né, que copia alguma técnica europeia, viu fazendo, deu certo, ele vai manter fazendo isso aqui. Né? Então, um corte, né, lateral, a planta, a muda já enxertada. Agora, isso aqui nós levamos para enraizamento. Tá? Então, num local aqui, mantém sempre no local fresco, tá? E aí é colocado em bandejas com um substrato comercial, tá? Que a base, nesse caso aqui, de fibra de coco e adubação. A fibra de coco, ela tem um tratamento antes dela vir para cá, ela é lavada bastante, né? Deixa secar, né? Moída, e depois que é utilizada. É feito aqui, na verdade, não há necessidade de nenhuma adubação até esse momento aqui. Só que quando nós vamos ver até o momento de colocar, mas aqui eles usam aqui o Osmocote, alguns usam pelo menos uma adubação sem nitrogênio, mas para se fazer aqui, o mais comum seria mais fácil, né? É o Osmocote. Então é fincado aqui, né, nessas bandejas, e dentro de canteiros, esses canteiros no chão, dentro de uma estufa com plástico leitoso, tá? E uma estufa climatizada, onde a temperatura ambiente aqui é mantida em torno de 26 graus, tá? Dentro dessa estufa, é uma estufa de pé direito bem grande. E depois de feito, isso aqui, coloca-se um plástico, aqui é um plástico transparente, cobre todas essas mudas, né? Cobre ela e enterra a parte lateral. Então a umidade aqui ideal, né, é feita a irrigação aqui e mantida essa irrigação, não vai fazer mais irrigação, não tem irrigação nenhuma até o enraizamento da estaca. Então é coberto, então eles colocam terra exatamente, então veja, isso aqui é um plástico transparente, está todo suado. Isso aqui, o plástico, a água que tem aqui evapora e volta dentro desse estufinho que é feito aqui. Isso aqui é mantido por 30 dias nesse ambiente, sem irrigação, sem nada. Então o solo, a umidade do solo, do substrato, ela é fechada aqui. Agora a umidade aqui externa, é até feita alguma irrigação para fazer uma umidade, manter a umidade relativa, para não forçar muito. Então essa temperatura constante, umidade constante, 30 dias você já tem uma muda já no ponto de ser transplantada. Na verdade, essa muda aqui, ela está com mais de 30 dias, ela já brotou. Então, com 30 dias, normalmente ela não brotou ainda, ela está começando a brotação. Tá? Nós vamos ver que tem produtor que prefere, tá, deixar esse broto desenvolver. Esse aqui já está até com um botão floral. Então, quando você tem um botão floral aqui, é porque já até passou um pouco, né? Então ele corta a irrigação um pouquinho, então ele tem alguma garantia de plantio. Então dentro aqui, mesmo dentro desse sistema, então nós temos uma muda que enraizou, enxertada com 30 dias, pronta para ir para o campo, ou espera um pouco mais até ela formar esse broto ali. Mas normalmente é esse ponto aqui, 30 dias antes da emissão desse broto, ela já vai para o campo. Se eu esperar ela brotar, teria que esperar ela amadurecer um pouco. Então, isso aqui é a produção de muda em 30 dias e enraizada dentro da realidade. Uma muda dessa aqui também, né? Na verdade, ela não custa mais do que 40 centavos, já enxertada e tudo. E primeiro porque essa muda, nós tínhamos aquela muda, primeira gastava 9 meses,
depois a distaquia, que era 3 meses, e aqui nós temos uma muda pronta e enxertada com 30 dias pronta para ir para o campo. Então nós colocamos tecnologia, só que as condições locais e de ambiente, né, de manejo são diferentes. Você tem que ter esse ambiente adequado em cada situação para você produzir a muda daquele sistema, tá? Então aqui nós já temos uma evolução, né, da produção de muda enxertada, tá? E com um tempo muito mais curto. Consequentemente, reduzindo o tempo, eu tenho o uso de estufa por um período menor e mão de obra por um período menor. Então, redução do custo da muda dado a esse tempo muito mais curto, apesar que eu tenho que fazer a enxertia. Mas é uma enxertia de campo, isso aí você faz em grande quantidade. A pessoa enxerta ali tranquilamente naquele sistema 900 mudas por dia. Mas tem pessoas que chegam a fazer 3.000 dado a habilidade ali, tá? Então nós temos aqui uma muda já pronta, essa aqui está uns 35, 40 dias pelo tamanho do broto, né? E pronta ou já até passado do ponto de fazer o plantio, ok? Então na próxima aula a gente vai estar estudando, né, agora o plantio da roseira, quais são os espaçamentos e tudo. Então cabe agora a vocês, dentro desse sistema de muda que nós utilizamos, vocês, dentro da perspectiva de vocês terem o projeto de vocês fazer qual muda vocês vão usar, em qual escolha, e explicando o porquê você escolheu aquela muda e não o outro tipo de muda, a consequência de ter usado uma ou outra, né? Isso da sua escolha, ok? Até a próxima aula, então.